Crônicas do Amanhecer, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. 1º de maio de 2020. Médicos do Rio trabalham com salário atrasado e sintomas de coronavírus? Não basta lidar com os plantões exaustivos e o risco de contaminação. Os profissionais de saúde do Rio de Janeiro também estão tendo que se preocupar com uma série de problemas que incluem até salários atrasados durante a pandemia do novo coronavírus. Brigas por equipamentos de proteção que muitas vezes não são adequados, folhas de pagamento erradas, redução do horário de descanso e escassez de funcionários em salas lotadas de pacientes são apenas alguns itens da lista. Completam esse quadro os médicos e enfermeiros que estão indo trabalhar mesmo com sintomas por medo de perder remunerações e que improvisam soluções diante da falta de recursos públicos, além dos que estão afastados da família há mais de um mês. O médico Pedro, nome fictício, se deu conta disso na semana passada, quando vivenciou um tiroteio enquanto decidia o que fazer com pacientes sem oxigênio na clínica da família de Manguinhos. Eu pensei, parece a Itália. Mas a realidade me lembrou que aqui não é a Itália, tem outras coisas além da Covid que tornam o nosso drama muito maior, diz. O atraso de salários é a realidade de pelo menos 3 UPAs, unidades de pronto atendimento estaduais na capital fluminense, em Copacabana, Botafogo e Taquara. O pagamento pelos últimos 50 dias trabalhados deveria ter caído no dia 20, mas até agora nada. Diante da incerteza, médicos anunciam seus plantões em um grupo de WhatsApp. UPA Copacabana, amanhã 29/4, 12 horas, sala vermelha. Alguém tem interesse? Pergunta por mensagem. Como são contratados como PJS, pessoas jurídicas, eles só ganham quando trabalham. Também têm sido comuns os relatos de profissionais que continuam cumprindo seus expedientes mesmo com sintomas da Covid-19, para não perder a remuneração ou ter descontos por faltas, no caso dos concursados. Ontem uma médica veio trabalhar com sintomas, dispneia, falta de ar, tosse, para não perder o abono de 80% que temos sobre o salário, ficou sem máscara pelo menos 2 horas sassaricando pela unidade. Estresse no nível máximo, escreve o médico da Baixada Fluminense. Nada mais justo que homenagear o trabalhador pela passagem do seu dia, nas pessoas que trabalham na saúde na linha de frente contra o coronavírus. O Livro dos Espíritos, Allan Kardec apresenta na sua 3ª parte, onde trata das leis morais, a lei do trabalho, a partir das perguntas 674. A necessidade do trabalho é uma lei da natureza. O trabalho é uma lei da natureza, e por isso mesmo é uma necessidade. A civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque aumenta as suas necessidades e os seus prazeres. 675. Só devemos entender por trabalho as ocupações materiais? Não, o espírito também trabalha, como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. 676. Porque o trabalho é imposto ao homem. É uma consequência da sua natureza corpórea. E uma expiação e ao mesmo tempo um meio de aperfeiçoar a sua inteligência. Sem o trabalho o homem permaneceria na infância intelectual, eis porque ele deve a sua alimentação, a sua segurança e o seu bem-estar ao seu trabalho e à sua atividade. Ao que é de físico franzino. Deus concebeu a inteligência para o compensar, mas há sempre trabalho. Segundo Allan Kardec, as leis morais representam primeiro os deveres do homem para com Deus, segundo os deveres do homem para consigo próprio e finalmente os deveres do homem para com o seu próximo.
Entre os deveres para com Deus estão as leis de adoração e do trabalho. Esclarece Cosme Massi que a adoração nas religiões tradicionais está muito vinculada a cultos e credos, às idas à igreja, à leitura de certos textos, etc. É uma ideia de adoração que exige que se faça qualquer coisa para ele ou cumprir algo para com a religião. O conceito apresentado por Allan Kardec é muito diferente. Adorar a Deus é pensar nele. É entrar em comunicação com ele. É um conceito completamente diferente. Pode fazer-se em qualquer lugar, qualquer que seja o culto ou a filosofia ou a religião que se adote. Fazer tal coisa não é um ato exterior, em que se vai para qualquer lugar ou se cumpre algum ritual, que se acende uma vela ou se lê um livro, ou se diz certa palavra. Quando se pensa em Deus, a primeira coisa que se sente é a vontade de fazer alguma coisa. Quem começar a orar e sentir preguiça, moleza, desânimo, é porque está mal, não está a sintonizar adequadamente. Todas as vezes que se sintoniza com a divindade sentimos uma vontade de prosseguir, uma vontade de ser útil. Por isso nasce naturalmente o trabalho, a segunda forma de sintonia com Deus. O cumprimento da lei do trabalho é uma forma de adorar a Deus. Esta é uma contribuição muito importante que a codificação espírita vem trazer ao homem. Porque na visão antiga tradicional o processo de cumprir os deveres para com Deus restringia-se a um processo mental, ou de uma adoração em culto. O trabalho não era um elemento fundamental. Tanto assim é que muitas concepções religiosas vão proclamar que a salvação é só crença. Para salvar, basta crer. Vamos encontrar isso em várias correntes do pensamento religioso. Para salvar basta acreditar. Na visão espírita, não. Para cumprir os deveres para com Deus não basta estar no nível do querer. Tem que subir ao nível da ação. É fundamental o trabalho, trabalhar, na definição que Kardec vai dar nesse capítulo do Livro dos Espíritos, é que o trabalho é toda a ocupação útil. Não é possível o crescimento sem trabalho. O homem não é só um ser que pensa. O homem é um ser que sente, que tem vontade, portanto, quide. Não pode haver, portanto, evolução do homem sem passar pela ação, pelo uso da vontade no trabalho útil. Cumprir os deveres para com Deus será pensar e vibrar com Ele, sinta-o e haja, cumpra o seu dever no mundo, realize o seu trabalho, seja útil, faça a sua parte. Não fique isolado na sua casa pensando nele, não use tempo religioso pensando nele, faça, seja útil, realize algo em proveito da sua sociedade, de você mesmo, de sua família, do mundo em que vive. Não há cumprimento do dever para com Deus que não passe pelo trabalho. O espírito André Luiz, no livro Respostas da Vida pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, esclarece sobre trabalhar. Se você acredita na preguiça, olhe a água parada. Seja qual seja o seu problema, o trabalho será sempre a sua base de solução. Não existe processo de angústia que não se desfaça ao toque do trabalho. Diante de qualquer sofrimento, o trabalho é o nosso melhor caminho de libertação. Não se aborreça se alguns companheiros lhe abandonarem a estrada, continue em seu próprio dever e o trabalho lhe trará outros. Todos os medicamentos são valiosos na farmácia da vida, mas o trabalho é o remédio que oferece complemento a todos eles. Quem trabalha encontra meios de esclarecer, mas não tem tempo de discutir. O sucesso quase sempre se forma com uma parte de ideal e 99 partes de suor na ação que o realiza. Esta foi a crônica do amanhecer de 1º de maio de 2020. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.